retorno? Ok. Então, boa noite mais uma vez, obrigada pela presença. E hoje nós temos no nosso estudo, além de ser sempre aberto também para interações, para troca de experiências ou para perguntas e respostas, mas como tema especial nós temos hoje a sessão 3 do capítulo 9 falando da aceitação da expiação, e a sessão 3 então, é a correção do erro, que, quando compreendida da forma do que seja realmente a correção, ela é a nossa salvação, a libertação nossa do peso do julgamento. Então, hoje vamos ver o que Jesus nos traz sobre isso, mas antes de iniciar, eu convido vocês a nós nos unirmos em propósito, como sempre temos feito, porque é de nossa vontade entregar esse momento de estudo ao Espírito Santo, e nós queremos entregar-lhe o melhor da nossa capacidade de aprender, e por isso nos preparamos para esse momento, respirando pausadamente, para trazer toda a atenção a esse momento, permitindo que distrações se desvaneçam e que possamos manter a nossa meta nisso que realmente queremos, que é aprender com o Espírito Santo. E assim nós estamos prontos para vermos o que Jesus nos diz sobre a correção do erro, e ele já nos fala logo no início que o que o ego mais gosta de fazer, ou como ele diz, um estado de alerta do ego, é de perceber os erros nos outros e tentar corrigi-los. E não é esse tipo de vigilância que o Espírito Santo quer de nós. Não é nossa tarefa ficarmos atentos aos erros dos outros, ou mesmo aos nossos, e apontá-los, e então tentar nós mesmos corrigir ou mostrar como que ele deveria fazer para corrigir esse erro. Porque o erro, ele na verdade, a luz do Espírito Santo, a luz da nossa mente certa, nenhum erro faz sentido. Por que que não faz sentido? Porque não vem da nossa mente que compartilha dos pensamentos reais, que compartilha de Deus. Então, os erros, todos eles são do ego. Então, se eles são do ego, eles não fazem sentido, e não faz sentido nós tentar mudar os erros ou achar uma solução dentro do erro, mudando o aspecto do erro e mantendo, enquanto que a mente se mantém dentro do ego. Então, isso não faz sentido. Para o ego, isso faz todo sentido. Como ele diz aqui no 2, para o ego é benigno, certo e bom apontar os erros e corrigi-los. Mas para o Espírito Santo, isso não faz nenhum sentido, porque os erros, eles não são nossos, eles são do ego. Cada vez que um irmão apresenta um erro, esse irmão, ele não é esse erro. Nós já vimos isso nas sessões anteriores. A realidade do irmão permanece inalterada sempre. O irmão é o Cristo. O irmão não é aquilo que os sentidos físicos nossos estão detectando nele. Não é o comportamento dele. E o comportamento do irmão, ele realmente pode estar totalmente equivocado, e se ele está alinhado ao ego, é certo que o irmão, que o comportamento dele não faça sentido. Mas ainda assim, não é nossa função corrigir esse comportamento, porque mesmo que ele mude o
comportamento. Se a mente dele continuar no ego, ele continuará não fazendo sentido. Vamos dar um exemplo: o irmão esteja enraivecido, esteja brigando com alguém. Se nós tentarmos, através do comportamento, lhe ensinar o quanto é mais benigno ser amoroso, que isso não vai lhe causar atrito, que isso não vai causar mal-estar a ele, que ele precisa, então, maneirar no comportamento, que ele precisa ser mais compreensivo, e nós ensinar ele, então, a mudar o comportamento, sem que com isso ele mude a sua mentalidade, ele continuará ele continuará sendo o mesmo equívoco, porque continuará sendo a mente do ego ali, porque o ego tanto ele pode estar na oposição, no conflito, o que nós consideramos e enxergamos nitidamente que é errado, assim como o ego também é capaz de amor especial, o de dádivas que aparentemente estão alinhadas com as dádivas de Deus, que é o clássico exemplo, por exemplo, da doação, de fazer caridade em forma de doação. Isso o ego considera um bom ato, e isso pode estar alinhado ao curso também, nós ajudarmos o irmão nós auxiliarmos o irmão dentro do comportamento, se nós tivermos e ele acredita, mas a mentalidade precisa estar corrigida. Se nós o fizermos a partir da ideia de que há uma falta e que nós precisamos suprir essa falta com algo externo, nós, na nossa mente, também estamos equivocados, porque não estamos vendo além. Então, a correção, ela sempre vai em mudar a mentalidade. Ou, como Jesus diz, falando especificamente aqui dos erros, a mudança ou a correção, ela, já que os erros são do ego, a correção é largar o ego. Então, a correção, como ele diz aqui, os erros são do ego e a correção dos erros está no abandono do ego. Então, não é no mudar o comportamento, mudar as coisas. Essas mudarão automaticamente no momento que nós mudarmos na nossa mente a mentalidade com a qual estamos olhando para o irmão. Se nós estamos olhando o nosso irmão a partir do nosso ego, nós vamos ver o ego nele e vamos julgar isso. Mas se nós olharmos ao irmão a partir do Espírito Santo, o Espírito Santo não reconhece erros, porque ele sabe que o Filho de Deus é impecável. O Filho de Deus permanece tal como Deus o criou. Então, o Espírito Santo simplesmente olha para aquilo que anteriormente nós havíamos julgado um erro do irmão, e o Espírito Santo, ele não fixa seu olhar ali. Ele olha imediatamente além do equívoco para o ser que está por detrás daquele que aparentemente está tendo esse comportamento errado. E ele reconhece que o comportamento não é o ser, é o ego do ser. O ser, ele ainda é o Cristo. O ser permanece tal como Deus o criou. E se nós olharmos diferente disso, se nós não olharmos e não vermos o irmão tal como o Espírito Santo vê, se nós vermos o ego no irmão e dermos realidade a esse ego e dissermos que esse irmão é o ego, o que vai acontecer na nossa própria experiência? Na nossa mente, nós vamos aprender que nós somos ego. E isso fere o nosso ser real. Isso é a causa do conflito. Isso é o motivo de não conseguirmos experienciar da paz de Deus que está na nossa mente, sempre que nós estamos enganados em relação a nós mesmos. E nós estamos enganados
quando, por reflexo do que vemos lá fora, nós recebemos essa mensagem de volta. Se nós vemos o ego no irmão, nós também somos ego. Mas se nós permitirmos que a visão do Espírito Santo seja a nossa visão, nós vamos ver assim como o Espírito Santo vê o Cristo. Isso não significa que o irmão não possa, de fato, não saber disso e estar equivocado no seu comportamento. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que não cabe a nós corrigir o comportamento, mas sim a nossa mente. A função da correção é do Espírito Santo. Cabe a nós aceitar a visão perfeita do irmão, porque essa é a realidade dele. Transcendendo o sonho de separação, transcendendo o comportamento por detrás desse irmão, dessa figura que pode não estar fazendo nenhum sentido, que pode estar no ego, está ainda o Cristo, ou não poderia parecer que alguém está ali. Então, ainda é o Cristo a realidade, e isso não foi alterado. O comportamento do irmão e o nosso comportamento não tem o poder de afetar a nossa realidade. Então, são níveis diferentes. O nível da ilusão, o nível do sonho, não tem a capacidade de afetar ou de alterar aquilo que é real, aquilo que Deus criou. Por isso que o Espírito Santo, ele sempre que nós levamos o nosso pensamento a ele, para lhe mostrarmos o que estamos vendo, porque queremos ver através da sua visão, ele olha imediatamente além do erro. Ele sabe, sim, que essa mentalidade que aparentemente está identificada com o ego e que está tendo esse comportamento alinhado ao ego, esse irmão, ele não está ciente do momento de quem que ele é, e ele acredita que é um ego, mas ele está equivocado nessa percepção. Mas a forma de mudar isso não é nós dizermos para ele que ele está alinhado com o ego e que ele não é isso, e sim nós, porque ele é nós mesmos. Não há separação da mente do irmão, da nossa mente. Então, cabe a nós, dentro da nossa mente, saber quem realmente é esse irmão. A partir dessa consciência, o que tiver que ser dito aqui no comportamento, ou feito no comportamento, a partir do comportamento do irmão, nós estaremos, uma vez vendo Cristo, nós estaremos sob inspiração da correção do Espírito Santo. Então, não é a função nossa corrigir o irmão. A nossa função, como ele diz aqui adiante, a nossa função aqui no sonho é de aceitarmos a cura, e aceitarmos a cura para nós mesmos na nossa mente. Como a mente do irmão é a mesma da nossa mente, nós aceitando a correção na nossa mente, nós automaticamente estamos aceitando pelo irmão também. E isso é a nossa função. A nossa função no sonho, porque a nossa função real como filhos de Deus é a criação, mas essa é uma condição de céu. Então, Jesus falando aqui diretamente aqui no 3, se apontas os erros do ego do teu irmão, tens que estar vendo através dos teus, porque o Espírito Santo não percebe os seus erros. Então, é por isso que nós precisamos ver ao irmão sempre que nós percebermos que estamos tendo a tentação de olhar e de acreditar nos erros do irmão, que ele seja isso, mudar a nossa visão de olhar através do Espírito Santo, porque se isso está acontecendo, se estamos vendo os erros do irmão, e isso está afetando a nós, é porque nós estamos olhando também através do ego. Então, é ego olhando o ego. E nós já sabemos que ego não é
a nossa realidade não pode ser a correção. Então, quando reages de qualquer modo que seja a erros, não estás escutando o Espírito Santo. Ele meramente os ignorou, e se prestas atenção a eles, não estás ouvindo. Não ouves, se não ouves, estás escutando o teu ego, estás fazendo tão pouco sentido quanto aquele irmão cujos erros tu percebes. Então, o irmão, quando ele está equivocado, essa figura no sonho não faz sentido nenhum, de fato. Dentro dos comportamentos erráticos, quando é um comportamento nitidamente que não é uma expressão de amor, então ou é o amor especial ou o ataque, é um comportamento do ego, mas isso não faz nenhum sentido para o ser que nós somos. Isso não faz nenhum sentido para o Filho de Deus, para o ser para o qual nós queremos voltar a despertar em consciência, porque a consciência, ela, enquanto não for aceito totalmente a expiação para si mesmo, a consciência, ela continua individual e presa a uma consciência separada. E é disso, esse deslocamento de consciência para a consciência da totalidade da mente que fala salvação. É disso que nós precisamos nos liberar. E traz uma libertação e um conforto tão grande. Nós não precisarmos julgar os erros do irmão, simplesmente nós temos aqui uma alternativa. Agora temos uma alternativa que não depende do ego. O ego, ele sempre nos fala que nós temos que educar o irmão ou ensinar-lhe como que ele deveria fazer certo quando ele está equivocado. E Jesus nos ensina aqui a nós sempre dizermos ao nosso irmão, em nossa consciência, no nosso pensamento, no nosso sentir, meu irmão, você está certo. O que Jesus está dizendo, meu irmão? O que nós devemos pensar quando estamos dizendo isso, meu irmão, você está certo? Meu irmão, você continua certo porque você continua sendo tal como Deus te criou. Isso que você está apresentando aqui, que eu estou vendo, é apenas uma percepção que foi projetada pelo ego. Essa não é a tua realidade. A tua realidade continua sendo Cristo. Por isso que o irmão sempre está certo. E como Jesus, ele nos fala aqui, nós não precisamos dizer isso verbalmente, quando o irmão está apresentando um comportamento errado, porque ele não está ciente da mente certa dele. Então, ele não vai compreender que estamos falando do Cristo para ele. Mas na nossa mente, nós devemos pensar isso, porque essa é a realidade do irmão. E isso faz com que nós possamos ver o irmão desatrelado do comportamento, ver o ser, ver o Cristo, ver a realidade. Então, o irmão sempre está certo, ele continua certo, porque ele ainda é um Cristo. Isso que dentro do sonho ele apresenta é apenas uma projeção de dentro do sonho de como que nós faríamos o mundo se nós o fizéssemos sem a participação de Deus. Como isso é impossível, mas é possível imaginar esse mundo, então esse mundo foi projetado como uma projeção mesmo, uma ilusão. Não tem realidade no mundo. E muito menos realidade no comportamento das pessoas dentro do mundo. Mas por detrás das pessoas ainda está o Cristo, está a realidade. E é isso que nós devemos ver. Por isso que Jesus ele nos pede para ser sempre o dizermos que ele está certo.
E aqui no 5, reforçando isso, quando o irmão se comporta de maneira insana, só podes curá-lo percebendo nele a sanidade. Sanidade, são. Isso vem da mente certa, vem da correção do Espírito Santo. Se percebes os seus erros e os aceitas, estás aceitando os teus próprios. Então, não é que não vamos ver o erro do irmão, aceitar que eles são do irmão, isso que não podemos aceitar. Nós, vendo os erros do irmão, imediatamente podemos e devemos ver que isso é apenas a projeção do ego, que o irmão aceitou fazer esse teatrinho. O irmão, esquecido de quem ele aceitou fazer esse papel projetado pelo ego, mas isso não é a realidade dele. A realidade continua sendo o Cristo. Se queres entregar os teus erros ao Espírito Santo, tens que fazer o mesmo com os dele. Por quê? Porque os erros são projetados a partir da mente e o mesmo ego da mente que projetou para o irmão os erros, projetou em nós a percepção de enxergar os erros. Então, se nós queremos corrigir os erros no irmão, nós devemos entregar a nossa percepção desses erros para o Espírito Santo, e isso vai corrigir os erros tanto na nossa mente quanto na do irmão. O irmão, aqui no 5:6, o teu irmão está tão certo quanto tu estás, e se pensas que ele está errado, estás condenando a ti mesmo. Então, se nós igualarmos o irmão ao ego, nós estamos dizendo que nós somos ego, que nós somos separados de Deus, e é isso que nós vamos aprender. Como ele diz na frase anterior, o que ensinas, tu aprendes. Se eu ensinar a mim mesma que o irmão é os erros dele, eu vou aprender que sou um ego. E a salvação é justamente o oposto. Nós voltarmos a aprender que nós somos o Cristo e não o ego. E a forma de aprender isso, então, é ver o Cristo no irmão. E no 6:4, não depende de ti mudar o teu irmão, mas meramente aceitá-lo como é. Como que o irmão é? O irmão é o Cristo. Essa é a realidade dele. Isso deve ser aceito. Os seus erros não vêm da verdade que está nele, e só essa verdade é sua. Só a verdade de Cristo é o irmão. O que ele aparentemente está fazendo, e ele pode, de fato, estar equivocado e estar agindo pelo ego, isso não faz com que ele seja o ego. Ele continua sendo Cristo. Perceber erros em qualquer pessoa e reagir a eles como se fossem reais é fazer com que sejam reais para ti. Esse é o peso do julgamento, o preço que nós pagamos quando nós vemos o erro no irmão e aceitamos como se fossem reais. Então, o equívoco não está em ver o erro no irmão, o equívoco está em aceitar que esses erros sejam a realidade dele. Se nós o fizermos, como ele diz assim, esses erros vão ser reais para nós. E nós vamos sofrer, não por castigo, mas por nós nos colocarmos numa situação de não reconhecer o Cristo, de nós nos colocar numa situação que a nossa mente vai sentir todo o pesar, todo o conflito, toda a dor de sentir-se com o ego. Como ele diz aqui, não vais escapar de pagar o preço disso, não porque estás sendo punido por isso, mas porque estás seguindo o guia errado e, portanto, perderás o caminho. Então, estar com o ego é perder o caminho. Nós precisamos, cada vez que nos dermos conta disso, e aprender a dar-se conta disso é nossa função. Então, nós precisamos de uma mente treinada em dar-se conta disso,
de buscar e largar tudo ao Espírito Santo. No 7:4, o Espírito Santo em ti perdoa todas as coisas em ti e no teu irmão. Olha, aqui não está dizendo que o Espírito Santo perdoa o teu irmão dentro do teu irmão. O Espírito Santo em ti perdoa todas as coisas em ti e no irmão. Porque o Espírito Santo é o mesmo que está no irmão e dentro de nós. Então, vejam o quanto está em nosso poder a correção do erro que nós estamos vendo no irmão. A liberação disso nos afetar. E não nos afetando, o erro do irmão se torna sem efeito para nós, se isso não nos afeta. E se não causa efeito em nós, o que não tem efeito não tem causa. O erro simplesmente também desaparece para o irmão, porque o que não tem causa, o que não tem efeito não tem causa. É dessa forma que a correção acontece. A expiação, então, que é a salvação, não é mais separada do que o amor. Qualquer tentativa que faças para corrigir um irmão significa que acreditas que a correção é possível através de ti, e isso só pode ser a arrogância do ego. Não é nós que desfizemos o erro no irmão. Isso é função do Espírito Santo. A correção é de Deus, que não conhece a arrogância. Então, Deus desfaz todos os erros. Como que ele desfaz isso? É com o Espírito Santo. Nós sabemos que, na luz do conhecimento do Espírito Santo, tudo que nasceu a partir de uma imaginação que não estava na luz, que na escuridão imaginou todas as formas de ataque, deu realidade a isso, e é isso que o ego é isso que esse mundo é, e a simples presença da luz faz com que a escuridão desapareça. Não tendo escuridão, não tem erro. Então, cabe ao Espírito Santo. É função dele desfazer tudo. A nossa função é aceitar ao Espírito Santo na nossa visão. Como ele conclui aqui no 8:3. Aceita só a função de curar no tempo, porque é para isso que serve o tempo. Então, o tempo, para o ego, tem a função dele mesmo se perpetuar e manter a nós mesmos presos no círculo vicioso fora da consciência da realidade, fora da consciência do Cristo. Mas o Espírito Santo, que tem uma função para tudo que nós fizemos, e nós fizemos o tempo não é criação de Deus, mas o Espírito Santo tem uma nova função para o tempo. E o tempo agora passa a ser útil e ele durará enquanto houver necessidade de cura. Uma vez tudo corrigido, não havendo mais necessidade da cura, quando a totalidade de todos os fragmentos da mente tiverem voltado à sanidade, não haverá mais necessidade da cura e o tempo simplesmente desaparecerá, porque ele nunca foi real mesmo. Mas, por hora, é nossa função, então, aceitar essa função de cura. Deus te deu a função de criar na eternidade. Então, estender a própria criação de Deus, isso é função na eternidade do céu. Tu não precisas aprender isso. No céu não há aprendizagem, porque o conhecimento é completo, mas precisas aprender a querer isso. Então, nós precisamos aprender a querer voltar a ter a nossa consciência, a nossa mentalidade no conhecimento do céu, na mentalidade da criação. Então, devido ao medo e à culpa por acreditarmos que separamos de Deus, nós passamos a querer fugir de Deus e não aceitar a correção, ou não aceitar a cura ou a criação, a volta da criação na nossa mente. Então, precisamos aprender isso.
nós aprendemos o mundo do ego através dessa capacidade de aprender, que também não é de Deus, porque em Deus ele dá tudo, não há o que aprender, porque tudo é conhecimento completo, não há falta. Então, nós fizemos uma capacidade de aprender. Para quê? Para o ego nos mostrar o mundo fora da mente de Deus. Para pensar no mundo fora da mente de Deus, tivemos que aprender esse mundo. O Espírito Santo agora usa essa mesma capacidade de aprender, mas com um novo propósito, para nós aprender a querermos de novo de volta a nossa mente, a nossa consciência de volta à criação da eternidade, à criação, ao Cristo, a Deus, de volta ao nosso lar. Querer isso de fato. Então, isso nós precisamos aprender. Para tal foi feito todo o aprendizado. Então, para aprender a aceitar de novo a nossa condição como filhos de Deus. Esse é o uso que o Espírito Santo faz de uma capacidade que não precisas, mas fizeste. Nós, como Cristo, não precisamos uma capacidade de aprendizagem, de aprender. Mas já que fizemos ela para pensar separação e aprender sobre um mundo separado de Deus, o Espírito Santo faz um novo uso para essa capacidade de aprender, para nós aprender a querer de volta de novo o céu, a consciência da totalidade do Cristo. Então, dá a ele essa capacidade, dar ao Espírito Santo a capacidade de aprender, porque nós não compreendemos como usá-la. Nós, por conta própria, nós vamos usá-la para que o ego nos ensine como melhorar o mundo, como corrigir os erros dentro do mundo e através de um modo que vai reforçar esses erros ou vai dar realidade a eles. O Espírito Santo, ele precisa dessa capacidade para nos ensinar de que nós nunca deixamos a Deus, nunca deixamos o Cristo. Sequer é real esse ser que precisa aprender isso, mas por ora, na nossa condição de consciência, ele precisa sim, e essa é a nossa única necessidade. Voltar a estar ciente de quem nós somos. Para isso, a nossa consciência precisa se deslocar de novo para o ser que ela é. E esse deslocamento o Espírito Santo faz através da nossa liberação de todos os equívocos, liberando em nós o pensamento de pecado. E o Espírito Santo, ele te ensinará a como ver a ti mesmo sem condenação, por aprenderes a olhar todas as coisas sem ela, sem a condenação. Como que nós podemos olhar para um comportamento insano do irmão sem condenar? Não, certamente isso não acontece se nós dermos realidade ao comportamento. Mas se nós soubermos que o comportamento faz parte do sonho, mas a realidade do irmão é a mente de Cristo, que transcende o sonho, que permanece em Deus, é dessa forma que nós podemos olhar, então, para esse teatrinho do comportamento e não o julgar, simplesmente o reconhecer e reconhecer que nós ainda estamos vendo, porque nós também precisamos da ajuda, então, do Espírito Santo para mudar a nossa mente, corrigir, voltar a ver com o Espírito Santo. Então, e através da visão do Espírito Santo, o Espírito Santo não condena o que ele vê através do que nós o levamos, porque ou estamos expressando amor, ou expressando a falta dele, e a falta dele é um pedido por amor, independente do comportamento, independente do tamanho do que seja o erro. A condenação, então, não será real para ti e todos os teus erros serão perdoados. E com o nosso coração aceitando ou confiando de fato que
todos os nossos erros, todos os nossos pecados foram perdoados, o medo da volta à sanidade desaparece, o medo de Deus desaparece da nossa mente e nós estamos prontos, então, sim, a lembrarmos de novo, a tomar consciência da nossa mente, já que a nossa percepção está fora da mente, no momento que não houver mais nenhuma crença de separação, nenhum julgamento, nenhuma condenação na nossa mente, nós estamos prontos para vermos além do sonho e prontos para despertar. E é isso que precisamos aprender. E o irmão é nossa sala de aula com quem nós podemos praticar e receber a liberação, a nossa liberação, tanto dos nossos erros como do irmão dentro de nós. Então, isso compreendido, compreendido de fato como o Espírito Santo o faz, esse é o caminho de nós nos liberarmos de todo e qualquer senso de pesar ou de conflito, de dor, de angústia, e voltarmos a permitir que o estado natural, o estado de graça, que é natural do Filho de Deus, volte de novo a ser a única presença na nossa mente. Então, isso Jesus nos trouxe aqui sobre a correção do erro. Então, como é fácil corrigir um erro? Basta, é fácil, mas ao mesmo tempo, se nós quisermos estar certos, é a coisa mais difícil que há a se fazer. É fácil porque simplesmente nenhum erro é real. Deus não os criou, eles são do ego. É difícil se nós ainda temos, devido ao medo na mente, uma culpa inconsciente, nós quisermos continuar fugindo de Deus e permanecermos com a mente separada, porque aí tudo parecerá verdadeiro, tudo parecerá real, e sendo verdadeiro, é isso que nós vamos sentir e isso tem o seu preço na nossa mente. Nesse caso, nós precisamos, sim, voltar a querer somente a liberação da crença de que o sonho seja verdade. Querer novamente saber da condição de céu da nossa mente. Isso tinha, então, aqui para hoje. Estamos aqui na interação, e a Maria Nazaré levantou a mão, só abrir o microfone. Wing, esse é o verdadeiro perdão, né? Esse é o verdadeiro perdão, o olhar além. Ao vermos o equívoco do irmão, olhar imediatamente além. E como que a gente olha além? Mudando a nossa mentalidade, da mentalidade do ego, porque se nós vimos o erro no irmão, é certo que estávamos no ego, porque no instante que nós estamos, no instante santo, que é o único instante que estamos na mentalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo não vê erros e seria impossível para nós ver erros. Então, de fato, nós precisamos da correção. Nós precisamos do perdão, nós precisamos do desfazer do erro. E a forma de fazer isso é esse o meio. Não dar realidade ao erro, mas sim ver além. Aceitar, ver além é saber na nossa mente que o nosso irmão ainda permanece sendo Cristo. Simplesmente isso, tudo mais é com o Espírito Santo. Então, a forma como depois do instante santo, depois do perdão praticado, o que devemos falar para o irmão, se nós estamos, por exemplo, envolvidos num diálogo dele totalmente equivocado, e é preciso dizer algo a ele, se nós
reagirmos como se fosse real o que ele está fazendo, nós estamos atuando pelo ego. Mas se nós nos entregarmos primeiro a um instante santo, voltar a mente para o Espírito Santo, sabendo que ele é o Cristo, e nos aquietar por um instante que seja, e manter a mente nesse lugar, aquilo que precisa ser feito aqui da forma prática, ainda na forma comportamental, isso virá a nós e pode nos surpreender. Muitas vezes, a resposta que nós damos, a gente simplesmente consegue reconhecer que, não, que veio através de nós, mas não é de nós. E ela tanto pode ser uma resposta ativa de falar ou de fazer alguma coisa, ou às vezes de simplesmente não dizer, não fazer nada, coisa que com o ego nós jamais conseguiríamos fazer. Então, não reagir, simplesmente confiar no Espírito Santo, ele sabe, e ele, além de ver corretamente, ele, dentro aqui do sonho, ele tem a função da cura. E a cura, ela se manifesta através dos milagres, e os milagres podem vir do irmão para nós e de nós para o irmão. Obrigada, Índia. Obrigada, Maria Nazaré. Mais alguém? Então, essa lição essa lição, eu não estou falando especificamente da lição 3, mas essa lição de ver o mundo e não acreditar nos equívocos é a forma de escapar do sofrimento do mundo. Não há outro meio, porque estando identificados no mundo, é impossível nós não sofrermos dentro do mundo. Jesus às vezes fala de olhar o mundo acima do campo de batalhas, porque se nós estivermos dentro de um campo de batalhas, nós vamos acabar sendo feridos porque estamos num ambiente onde a batalha acontece. Mas estar acima do campo de batalhas é estar na mentalidade do Espírito Santo, e isso não só é uma proteção nossa, mas é uma proteção nossa dentro do irmão, porque o irmão ainda é parte da nossa própria mente. Então, este é um meio de realmente nós nos tornarmos aqueles que vão determinar qual mundo que nós queremos ver. Um mundo que tem a finalidade de servir para nós voltarmos a lembrar do Cristo, do nosso ser, ou um mundo que está aqui para nos ferir e nos manter aprisionados e pagando por um preço que achamos que devemos a Deus na forma de sofrimento aqui. Então, cabe a nós essa escolha, e essa escolha é com qual mentalidade nós queremos olhar para o mundo, e assim como nós olharmos, nós saberemos que somos. Todos que já praticaram isso sabem e têm o seu testemunho de que realmente isso funciona. Olhar para o Cristo no irmão, diante de um momento de angústia, diante de um momento de tormento, de uma grande decisão, muda o roteiro, muda a forma como nós vamos ver esse irmão e, consequentemente, a forma como vamos nos sentir em relação a isso. E é dentro do nosso sentir que está a paz ou está o sofrimento. E a paz, com certeza, está alinhada à vontade de Deus e do Espírito Santo, e ela é nossa de direito, independente do que esteja acontecendo dentro do comportamento do irmão ou nosso, independente de como que o mundo está se apresentando. E é isso que tínhamos hoje. Alguém mais gostaria, então, de trazer um comentário?
Caso contrário, vou encerrando aqui a nossa gravação. E graças a Deus que é assim, graças a Deus que nós não estamos sujeitos aos abusos do ego, porque o ego é uma fantasia, é um pensamento insano, apenas uma fantasia. E nós podemos voltar à sanidade, voltar a saber do Espírito Santo, que nos lembra de novo, que vai nos conduzir de volta ao nosso ser, ao Cristo, que é a nossa realidade.